noite. Está começando mais um programa Mais Saúde pela TV Campos de Minas. Hoje nós estamos aqui no CTO, Centro de Tratamento Oncológico. Isso mesmo, doutor Frederico? Isso mesmo, Chay. Com o doutor Frederico Scaleira, que é oncologista, vai falar um pouquinho pra gente sobre o câncer. Doutor Frederico, boa noite. Muito obrigada por nos receber aqui. Boa noite, Chaira. Boa noite aos telespectadores da TV Campos de Minas. A gente que agradece muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é o motivo da nossa profissão e realmente é um assunto que a gente realmente tem um carinho muito grande por ele, porque a gente está vendo que a cada dia a gente pode ajudar o maior número de pessoas que passam por essa doença que é o câncer, que a gente vai estar falando aqui hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Frederico, a oportunidade de estar aqui visitando o CTO. Ainda não tinha visto, vocês estão de parabéns. Eu tenho certeza que agora para frente vão ter muitas conquistas, né? Que a gente já sabe que vocês estão batalhando muito por isso. Então, parabéns para toda a sua equipe, para você. Muito obrigado, Chaira. Muito obrigado a todos. Eu vou aproveitar um espacinho também para agradecer a toda a população aqui da região das Vertentes que abraçaram a causa, entenderam a campanha da Santa Casa para aquisição do aparelho de radioterapia. E essa campanha foi uma vitória, até emociona a gente, porque a gente quando começou, a gente começou muito inseguro, foi a primeira vez que a gente fez uma campanha desse nível e a gente conseguiu arrecadar o valor estipulado, $216.500, o aparelho está todo pago e já está vindo para o Brasil, já está no mar, já está no navio e a previsão desse aparelho chegar aqui final de agosto, início de setembro e a gente está começando, né, a colocar o aparelho em funcionamento até final de outubro, se Deus quiser, que realmente vai ser uma conquista muito grande, a gente vai poder melhorar muito mais o tratamento dos pacientes com câncer, oferecendo conforto para tratar perto da sua casa, oferecendo agilidade para que eles possam iniciar o tratamento mais rápido. E uma questão que me fascina, eu vim do Rio de Janeiro para São João del Rei e gosto muito, é porque a gente, numa cidade pequena, a gente parece que trata um pouquinho mais familiar. A gente tem uma relação com os nossos pacientes, com a família dos pacientes diferente. E a gente tem isso hoje, eu percebo que isso faz muita diferença no tratamento dos pacientes. Você tem um nível de relacionamento, de dedicação muito pessoal. E é isso que a gente quer trazer também para a radioterapia, para ter um tratamento mais pessoal, um tratamento mais humanizado, um tratamento com mais dedicação ainda aos pacientes daqui da nossa região que merecem muito e lutaram tanto por isso. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos aí que estão nos assistindo. De coração, foi uma campanha maravilhosa e vocês estão de nota 1000. Obrigado. Eu tenho certeza que todos os pacientes vão ser muito bem acolhidos aqui com vocês, doutor Frederico. Fala um pouquinho pra gente. A gente está aqui hoje no centro de tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer. O que é o câncer? O câncer é um nome dado a mais de 1000 doenças diferentes. Ele é um nome que ele vem do grego antigo, que ele na verdade significa caranguejo. Porque a primeira vez que foi estudado um câncer, na época por Hipócrates, os médicos da Grécia Antiga, eles consideravam que o tumor que lembrava um caranguejo, um corpo do caranguejo com as ramificações como se fossem patinhas de caranguejo. Então a primeira descrição do câncer vem do caranguejo, que é o nome câncer em grego. Só que hoje a gente tem uma definição muito melhor. Na verdade, o que é o câncer? O câncer é um nome dado à doença que ela tem 3 características incomuns. Ela pode nascer em qualquer órgão, pode ter câncer de mama, de pulmão, de próstata, de pele, mas elas têm que ter 3 características. É uma alteração da célula. A célula é o menor órgão do nosso corpo, ela começa a crescer sem parar, ela perde a capacidade de parar de reproduzir. Então ela reproduz sem parar, ela perde a capacidade de morrer e ela começa a destruir o que está em volta. Os tecidos bons, os tecidos saudáveis em volta são destruídos por essas células cancerígenas crescendo sem parar e a pior característica dela é que ela consegue entrar na corrente sanguínea, entrar no vaso sanguíneo e sair de um órgão que ela nasceu, como por exemplo na mama, e se alojar no fígado, no pulmão, no osso e começa o mesmo processo de crescimento e destruição. Então toda doença que tem a capacidade de crescer sem parar, de destruir o que está em volta e de se espalhar por outras partes do corpo, a gente chama ela de câncer. E o que causa o câncer, doutor Frederico? O câncer é uma doença fundamentalmente genética. A gente tem a menor parte, né, do nosso corpo, que são as células. Dentro da célula tem um núcleo, que é o centro da célula. Dentro desse núcleo tem um DNA, que muitos já ouviram falar do DNA. E esse DNA é o nosso maestro do nosso corpo. Ele que comanda nossas células para crescer, nossas células para parar de crescer, nossas células para envelhecer, morrer. E a função das nossas células.
Esse DNA ele é muito sensível, então existem as famosas mutações. Quando esse DNA, na hora que a célula está se replicando, esse DNA ele pode estar deformado. Isso é uma mutação. Isso acontece o tempo todo no nosso organismo. A maioria das células mutantes, né, morrem espontâneas, porque não conseguem sobreviver. Algumas sobrevivem e o nosso próprio organismo combate elas, mas algumas conseguem sobreviver, ficarem mais fortes, crescerem sem parar e fugir do nosso sistema de defesa. Então, é isso que causa o câncer, a alteração genética. Essa alteração ela vem de duas situações. Ou ela é inerente da pessoa, que ela já nasceu com essa carga genética que facilitaria uma eventual mutação do seu DNA, é uma carga que você já recebe da sua família, é uma carga que você recebe, né, do seu nascimento, e dos fatores ambientais, que são fatores que estimulam a maior replicação das células, fazem as células crescerem mais rápido. O grande exemplo é o cigarro, por exemplo, que você estimula as células pulmonares a crescerem muito, fazerem muita inflamação, e nesse aumento do crescimento celular você pode ter uma quebra do DNA, uma mutação, e uma célula dessa se tornar maligna, se tornar uma célula cancerígena. Qual a faixa etária que é mais comum ter câncer, doutor Frederico? O câncer ele é uma doença da terceira idade. De cada 3 casos de câncer, 2 acontecem com pessoas acima dos 65 anos de idade. Ele é uma doença muito comum nos idosos, inclusive, por exemplo, se todos os homens, se chegarem aos 90 anos e você fizer uma biópsia na próstata, eles vão ter um câncer de próstata. E as mulheres também, o número de mulheres que chegam aos 90 anos com câncer de mama é enorme, não chega a ser todas, mas a maioria das mulheres com 90 anos, se você fizer uma investigação da mama, você vai achar um câncerzinho nela. Então, quanto mais idoso, maior a chance de ter câncer. Mas ele, infelizmente, acontece também em crianças, acontece em jovens. As crianças, hoje elas têm um tratamento, em geral, muito bom. Vacina, controle de diarreia, controle de pneumonia. Hoje, a causa mais comum de morte em criança de 1 a 18 anos é o câncer. Não porque ele seja tão comum, mas porque as outras doenças, todas das crianças, a gente consegue um tratamento melhor. E o câncer ainda é uma doença que, em cada 4 crianças que têm câncer, 2 acabam morrendo pelo câncer. Então, é uma doença que acomete todas as faixas etárias, mas principalmente a população mais idosa. E tem como prevenir, evitar, doutor Frederico? Tem. O câncer, na maioria das vezes, é uma doença tanto preventiva como evitável. A gente precisa, para prevenir o câncer, primeiro corrigir os fatores da nossa vida. O pior fator, o maior agressor que a nossa vida sofre é o cigarro. Então, o cigarro é o nosso grande vilão. A gente sempre que vai num programa, a gente tem que falar do tabagismo. O tabagismo começa nos adolescentes, é uma população mais vulnerável, uma população que não tem muita noção do mal que aquilo vai fazer. O tabagismo é a segunda droga com maior potencial de dependência química, só perde para o crack. Então, você começa a fumar o cigarro, você não consegue parar de fumar mais, e de cada 10 casos de câncer, 3 são única e exclusivamente causados pelo cigarro. Então, se as pessoas não fumarem, elas já têm 30% de redução do risco de ter um câncer durante a sua vida. E o segundo fator mais importante também na prevenção primária, que a gente fala, né, a prevenção para você evitar de ter o câncer, são hábitos alimentares e exercício físico regulares. A gente sabe hoje que mais importante do que o que você come é você ter um equilíbrio do peso. Então, mais importante é você manter um peso ideal. Às vezes a pessoa come muita carne de porco, muita gordura, muito açúcar, mas é uma pessoa que trabalha num serviço braçal, um pedreiro, ou alguém que trabalha carregando algum tipo de trabalho mais forçado, alguém que faz um trabalho mais... Braçal, muito obrigado. Essa pessoa vai consumir muita energia, então ela pode comer muito. Agora, quem trabalha sentado, no escritório, que utiliza pouca energia para trabalhar, não pratica atividade física, não frequenta uma academia e fica só mais numa vida sedentária, essa pessoa tem que comer menos. Porque o que mais importa hoje, que é consciente para a gente, é o peso. O peso ideal, ele vai diminuir a chance de você ter câncer. E o peso acima do ideal, o sobrepeso, a obesidade leve, a obesidade moderada e grave, aumentam muito o risco de câncer. Esses são os fatores que a gente pode prevenir melhorando o hábito de vida. E os outros fatores
são relacionados aos exames também, que a gente tem exames específicos para fazer. Só citar rapidamente a mamografia para prevenir o câncer de mama, o exame preventivo para prevenir o câncer de colo uterino. A gente pode fazer o exame de sangue oculto nas fezes para prevenir o câncer de intestino e tem o PSA e o toque retal para prevenir o câncer de próstata. Só para vocês terem uma ideia, esses são alguns dos principais casos de câncer que tem no nosso país, no mundo, e a gente consegue preveni-los. Doutor Frederico, a gente vai para um breve intervalo. Você de casa, não saia daí, a gente vai para um breve intervalo e volta já.